Se você está começando uma empresa, a primeira coisa que você deveria prestar atenção são nos custos. Os custos de uma empresa são as coisas mais difíceis de serem gerenciadas. Você precisa entender no detalhe os seus custos. Existem custos fixos, que você vai ter sem vender nada, e custos variáveis, que você vai tendo conforme vai vendendo mais, conforme vai tendo mais atividade. São custos diretos do negócio. Você tem que separar os dois. Os teus custos fixos, eles acontecerão e você precisa ter dinheiro para bancar esse custo fixo. Porque se você está abrindo a sua empresa agora, a sua empresa não vai conseguir bancar esses custos. Tem que ser um capital do sócio. Se você começar a vender, você começa a ter custos variáveis. Conforme vai vendendo mais, você vai tendo esse custo maior. Porém, se você tiver preços adequados, você vai cobrindo esses custos variáveis com a própria venda. Só que o grande desafio é que existe um descasamento entre o custo variável e o recebimento da venda. Por quê? O táxi que o teu vendedor pega ou a gasolina que ele coloca no carro para ir visitar um cliente. Esse é um custo variável que ele faz da venda. Ele visita 10 clientes e vai ter uma venda. Então ele gastou 10 valores de táxi ou de gasolina e ele vai ter uma venda. Esse custo você gastou hoje para ele vender. Porém, o valor da venda, o valor do preço, você vai receber quando vender, que pode ser daqui uma semana, 15 dias, 30 dias ou até 60 dias. É um valor que é descasado. Então, você também precisa ter dinheiro para cobrir os seus custos variáveis. Então, crescer uma empresa, vender, não significa ter sucesso hoje. Os custos fixos e os custos variáveis são a chave do sucesso para você gerenciar o início da sua empresa. Se você vai começar uma empresa hoje, é muito melhor que você tenha dinheiro em caixa, ou seja, o capital inicial dessa empresa que você guardou por algum período para sustentar essa empresa 3, 6, 12 meses, até que o fluxo de caixa comece a girar. É muito melhor que esse dinheiro seja um dinheiro seu, um dinheiro que você veio poupando. Por exemplo, se você hoje está empregado e tem a ideia de montar uma empresa, comece a fazer um plano de negócios. Quanto custa os teus custos fixos, quanto custa os teus custos variáveis e quanto seria esse descasamento, quanto dinheiro você precisa mês a mês até que a empresa entre em caixa. Coloque sempre uma margem de erro aí de 20%, 30%, seja conservador nesse plano de negócio e aí comece a poupar o valor que você precisa para sustentar a sua empresa durante esse período que o fluxo de caixa vai ser negativo, ou seja, você tem que colocar dinheiro na empresa para a empresa sobreviver. Depois que inverte, que a empresa já consegue vender e cobrir os seus próprios custos, ela começou a andar com as suas próprias pernas. Se você não tem dinheiro e quer montar sua empresa, você tem que entender os custos de um empréstimo ou buscar sócios. Mas aí você começa a colocar outros riscos dentro deste processo. Porque se você for pegar dinheiro em banco, o banco vai querer esse dinheiro de volta. As parcelas serão com juros, correção monetária e isso vai virar um custo fixo dentro do teu negócio. E você colocou agora um risco financeiro. Ou se você colocou um sócio, o sócio vem, vai fazer um aporte, porém as tuas decisões vão ter que passar a ser compartilhadas com ele e aí começa a aumentar a complexidade do teu negócio. Portanto, a melhor forma de você montar a sua empresa é você ter o seu próprio dinheiro e conseguir sustentar o fluxo de caixa negativo enquanto a empresa não se sustenta sozinho. Qual é a principal área quando você estiver montando uma empresa que você deve prestar atenção? A primeira coisa é o financeiro. Você tem que prestar atenção no fluxo de caixa e entender exatamente quanto e quando você paga cada conta sua.
de custo fixo e custo variável. Uma vez que isso está equalizado, a segunda área mais importante que você precisa prestar atenção e investir é a sua área comercial. Se você vai começar com vendedores próprios, vendedores de terceiros, ou você vai começar com a sua própria rede de relacionamento, ou seja, você vendendo, é uma decisão a ser tomada. A principal coisa é qual é o menor custo que você pode ter para investir numa área comercial e maximizar o retorno. Então é importante que você comece devagar, que você comece no fôlego financeiro que você tem. Se você não tem dinheiro para contratar vendedores, comece você mesmo vendendo, mas você tem que separar o seu tempo, a sua agenda. Um pedaço você vai ser o diretor-geral da empresa, e o diretor-geral da empresa não olha só vendas, olha o financeiro, lembra que eu falei, é o principal ponto. E depois o outro pedaço da sua agenda você vai vender, vai atender clientes, vai prospectar. E aí depende de que setor você tá. Existem empresas que vendem para consumidores, ou seja, pessoa física. Existem empresas que vendem para outras empresas, que é corporativo. Cada tipo de negócio tem um tempo de venda. Existe venda consultiva, existe venda por impulso, e todos esses tipos de vendas têm que ser levados em consideração no momento em que você vai montar a sua empresa. Então você tem que pensar na área comercial, que tipo de mercado você está atuando. No mercado onde a sua venda é consultiva, esse seu vendedor ele é mais caro, esse seu vendedor é mais complexo. Talvez é melhor você começar fazendo isso porque você é um esperto, é um consultor, é um cara que entende dessa área. Então talvez os primeiros passos tenham que ser dados por você mesmo. Se você está no mercado que é uma venda por impulso, é mais fácil achar vendedores, porque esta venda é uma venda mais rápida, é uma venda que tem uma rotação mais rápida. A decisão é menos complexa e você vende mais. Depende muito do seu mercado, mas a gente pode falar isso depois mais profundamente no próximo vídeo. Quando você for construir a sua equipe comercial, converse sempre com o seu contador para entender os custos e os riscos da forma de contratar uma equipe comercial. Todas as equipes comerciais têm uma rotatividade muito grande. O que significa isso? Que sempre vai estar saindo vendedores e entrando vendedores. Então é importante que você entenda o tipo de venda que você tem e construa dois tipos de remuneração: a remuneração fixa e a remuneração variável. E você busque reter o máximo possível o seu vendedor pela remuneração variável, porque é aí que você vai conseguir ter sucesso na sua equipe comercial. Porém, a forma de pagar fixa e a variável é uma forma complexa. E cada negócio, cada segmento tem as suas vantagens e desvantagens, os seus riscos e os seus custos. Então, converse com o seu contador, converse com o seu financeiro para você tomar a melhor decisão. Se você vai contratar os seus vendedores CLT, com todos os custos que a legislação cabe, mas com vantagens e os riscos que ela traz também, ou como PJ, como uma microempresa onde o seu vendedor pode receber através de uma empresa, de uma PJ, emitindo uma nota fiscal para você. Em alguns segmentos isso também é muito vantajoso. O seu contador vai conseguir te orientar a melhor forma, mas você tem que prestar atenção em incentivar o seu vendedor sempre com custo fixo e variável. Não tenha medo de pagar variável, porque se o seu vendedor está ganhando muito, é porque você vendeu e a sua empresa está crescendo. Clique aqui abaixo no link do comentário fixado e vamos marcar uma mentoria gratuita, porque aí nós vamos conseguir trocar experiências e eu tenho certeza que vou poder ajudar a fazer com que a sua empresa cresça e que você tenha muito sucesso com felicidade na sua atividade profissional. Obrigado.